Mais um episódio aqui, podcast Carreira e Negócios. Hoje a gente vai falar muito sobre comunicação, posicionamento, gestão de crise. Eu trouxe aqui Daniel Medina. Daniel, a gente trabalhou junto tem que 20 anos atrás, né? 20 anos, muito bom. Obrigado, Jorge, obrigado pelo convite. Bons tempos, bons tempos. E você é um cara de comunicação, né? Pelo que eu conheci, das diversos contatos que a gente teve ao longo do tempo e tal. Você trabalha com comunicação, treina as pessoas para comunicação, né? Puder dar um pouco assim de se apresentar aqui para o pessoal. Claro, né? Na verdade é engraçado porque eu sou engenheiro de formação. Então eu não cresci nessa cultura de comunicação, mas eu fui migrando para ela e eu gosto muito dessa área de comunicação. Eu me apaixonei pelo tema, na verdade, fui vendo que, na verdade, o meu background mais analítico era um asset, era uma vantagem nesse mundo de comunicação. Poder combinar duas coisas, um pensamento um pouco mais analítico, mais estruturado, com esse lado de comunicação. Eu sempre faço uma similaridade disso com arte e ciência. Então, você tem a ciência da engenharia, você tem a arte da comunicação. Acho que você juntar os dois, isso sempre foi um tema recorrente na minha vida. Eu sempre gostei das duas coisas, sempre tentei juntar as duas coisas da maneira que para mim fazia sentido. Muito bom, muito bom. A gente começou a fazer aqui o debrief aqui da trajetória e você falou para mim que você é mexicano, cara. Eu não sabia. A gente se conhece há 20 anos, eu não sabia que você era mexicano. Conta um pouco assim, conta um pouco dessa história, assim, como é que você iniciou sua carreira, como é que foi esse processo? Cara, deixa eu dar. É que é uma história legal. Meu pai, ele foi para o México em 1951 para abrir uma filial de empresa de publicidade de um argentino que tinha aqui no Brasil. E ele chegou na pensão errada e quem abriu a porta da pensão errada foi a minha mãe. Aí eles casaram e tal. E meu pai ficou 17 anos no México. Eu fui o último que nasceu lá. E aí a gente voltou para o Brasil logo depois de eu nascer. E a gente mora aqui. Eu moro aqui desde 1970. Então faz um tempo. Então eu sou brasileiro de verdade, mas a minha família é mexicana. E eu acho que essa dualidade... Eu aprendi a falar espanhol e português em casa ao mesmo tempo. Eu acho que essa dualidade sempre acompanhou minha vida de alguma forma, eu sempre enxerguei. E era engraçado, quando eu era criança eu não achava que eram dois idiomas diferentes, mas eu sabia que se eu falasse de determinado jeito na rua, as pessoas entendiam ou não. Se eu falasse do outro jeito, que era o espanhol, as pessoas não entendiam direito na rua. Então eu fazia uma pergunta simples para determinar se a pessoa falava de um jeito ou de outro. Eu perguntava, você fala ou tu hablas? Então isso já... Eu era pequeno, eu não tinha noção que eram idiomas diferentes. Eu falo, se eu falar desse jeito, essa pessoa entende. Então eu acho que essa dualidade sempre me acompanhou. Então eu acho que para a comunicação foi bem isso, sim, foi bem uma progressão ao longo do tempo. Eu sou engenheiro de formação, eu fiz poli, mas eu nunca trabalhei como engenheiro. Aí depois de sair da faculdade, fui trabalhar em vendas. Aí gostei de marketing, comecei a trabalhar com marketing também. Aí quando a gente se conheceu, eu estava mais no marketing do que na comunicação, na Kearney. Era mais marketing que comunicação, mas eu sempre gostei desse lado de comunicação, porque eu acho que comunicação está intrinsecamente ligada a tudo que faz a nossa espécie ser bem-sucedida. Ela está na base do sucesso da nossa espécie. Eu acho que a maior parte dos problemas, se não a totalidade dos problemas que a gente tem hoje em dia, os desafios que a gente tem hoje em dia como espécie, derivam de problemas de comunicação em maior ou menor grau. Então, eu sempre me apaixonei por esse tema, eu fui tentando trazer essa dualidade, ciência e arte para todos os aspectos do que eu fazia. Mas, por exemplo, você fez engenharia na Poli, né? Engenharia é uma matéria que você praticamente não escreve nada, né? Então, se você escrever A, B, C, é A igual a B menos C e assim vai, né? É álgebra. Então, assim, como que foi esse processo, assim, né? Como que você foi da engenharia? Quando você começou profissionalmente, você já começou na área de comunicação ou você foi para a área de engenharia e migrou, né? Não, fui para a área de vendas. Mas porque eu não queria trabalhar fazendo engenharia. Eu sou produto de uma época no Brasil onde você podia, se você fosse filho de classe média, você podia ser médico, advogado ou engenheiro. E eu ia bem em matemática no colégio, então eu falei, vou ser engenheiro. Meus irmãos eram engenheiros, eu falei, se eles conseguem, eu também consigo. Aí fui lá, fiz engenharia e tal, mas eu nunca sonhei em trabalhar com engenharia. Então, quando eu saí da faculdade, eu fui trabalhar com vendas. Mas eu sempre entendi que esse lado de engenheiro sempre me ajudou em todas essas fases da vida.
porque sempre me ajudou a estruturar o pensamento. Só que desde criança também eu sempre gostei muito de arte. Eu toco guitarra há muito tempo, violão, eu gosto de música há muito tempo. Sempre gostei de poesia, de literatura, então eu lia muito, lia... A minha mulher acha que eu fiquei fluente em inglês porque eu morei um tempo em Nova York, mas não é verdade. Eu fiquei fluente em inglês porque eu adorava a língua e eu lia, escrevia. Então, isso sempre fez parte de mim. Eu acho que para negócios eu escrevo bem, rapidamente, simples, eu acho fácil. Então, isso sempre fez parte dessa dualidade que eu te falei, que acho que começou com o idioma. E aí, quando você começou com vendas, você vendia o quê? Eu vendia software de início. O primeiro emprego que eu tive na vida era para vender software. E era legal, porque eu não entendia nada do software, era para uma área de seguros, que eu também não entendia, eu era recém-formado, também não entendia de nada. Não, certamente não de seguros. E aí eu comecei a entender um pouco melhor, e aí, por sorte, um amigo meu que trabalhava no Citi, ele me falou, olha, a Bloomberg está vindo para o Brasil, eu não tinha a menor ideia de quem era a Bloomberg, ela não era conhecida no Brasil, nem nada. Mas a Bloomberg está vindo para o Brasil, eles estão procurando alguém para trabalhar no time de vendas. E eu acho que você seria um cara legal para isso. E aí ele me indicou, eles me ligaram, eu fiz as entrevistas e fui aceito. E foi uma experiência muito, muito legal, porque vender o Bloomberg é uma startup com muito dinheiro. No Brasil, naquela época, era uma startup com muito dinheiro. Você tinha aquela agressividade, aquele mundo a desbravar, mas você tinha o backing financeiro, você sabia que você ia conseguir. Você tinha um hype que vinha dos Estados Unidos e da Europa, que você sabia que aquilo ia ser mais fácil de vender. E você vendia acesso à informação na época, né? Sim. Eram terminais de informação financeira. E era muito legal, cara, porque, sei lá, naquela época ninguém tinha... Até tinha e-mail, mas não era comum as pessoas terem e-mail. E aí, muita gente no mercado financeiro comprava o Bloomberg porque ele tinha aquele sistema de e-mail fechado. Então, você mandava mensagens para qualquer pessoa que tinha um Bloomberg no mercado financeiro do mundo e era instantâneo. Então, isso era um grande selling point, além dos milhares de coisas mas eu conheço gente que tinha Bloomberg só pelo e-mail, tá? Para ter o networking. Para ter o networking. Exatamente. É para ver o que o trader está fazendo, para ver o que o economista em tal lugar está fazendo. Então era legal. Como eu não sabia nada de mercado financeiro e nada de Bloomberg, então foi um desafio inicial, mas esse lado engenheiro ajudava, porque aí você ia entender lá, yield de papel você entendia, derivada, isso aqui eu sei o que é. Aí você sabia fazer, você ia começando a entender melhor e aí você conseguia se comunicar melhor com o pessoal do mercado financeiro. Aí eu comecei a gostar do assunto. Mas a outra coisa que eu acho que foi muito legal dessa experiência da Bloomberg é que eu fui o primeiro brasileiro que eles contrataram. Meu chefe era um americano que era 3 anos mais velho que eu, ligado no 440, trabalhava das 7 às 11 da noite todo dia, sábados, domingos. Mas ele era um cara super entusiasmado pelo produto, pela companhia. Era uma atmosfera contagiante dentro da Bloomberg. Você achava realmente que você estava vendendo a melhor coisa do mundo, você se imbuía desse aspecto. E o que foi legal é que meu trabalho não era só ser vendedor. Que aí a gente tinha um escritório no Chile, por exemplo, que a gente foi expandir. Aí eu fiquei responsável pelo escritório do Chile. Então eu tinha a obrigação de venda, a obrigação de treinamento de clientes, mas tinha a obrigação de tocar o escritório administrativamente. Então tinha que contratar linhas para clientes, tinha que contratar gente, tinha que ver se estava tudo certo, se tudo estava sendo pago. Então foi uma experiência muito bacana de gestão de empresa, além da parte de vendas, que era bem desafiadora. Isso na década de 90, né? Isso na metade da década de 90. Então foi uma experiência muito legal. Eu adorei a Bloomberg, adoro até hoje. Eu sou um feliz alumni de várias empresas, mas a Bloomberg é uma delas. Só que em um momento da minha vida eu estava um pouco descasado com o que eu queria e precisava fazer. Eu trabalhava muito na Bloomberg. Todo mundo trabalhava muito, era uma empresa enxuta e crescendo muito rapidamente. E teve um determinado momento que minha mãe teve câncer, eu precisei cuidar dela e não podia mais ficar naquele esquema. E aí eu fui para a concorrente da Bloomberg, que era a Reuters, porque aí era um papel só no Brasil, mais tranquilo, especialmente sem tanta viagem. Também foi uma experiência legal, porque a Reuters é exatamente o oposto da Bloomberg. A Reuters é uma empresa de 180 anos por aí, que deve ser ainda uma das maiores e mais prestigiosas agências de notícia do mundo.
E eles eram exatamente o oposto. Eles eram a Bloomberg era super horizontal. Então o chefe do meu chefe era o Michael Bloomberg. E você conversava com o Michael Bloomberg. Se você ia no escritório em Nova York, você conversava com ele, na boa. Ele não tinha uma sala, não tinha 500 cães de guarda, 5 andares, nada. Ele tinha uma mesa e uma assistente na frente só. Mas você podia falar com ele. E quando ele vinha para o Brasil, ele falava com você. Sentava com a gente, conversava com a gente. Então era muito horizontal. A Reuters é exatamente o contrário. O organograma da Reuters tinha 8 páginas na época. Então, daqui até aqui, você nunca sabia quem respondia para quem. Então era uma zona. Mas eu acho que isso foi positivo porque isso me deu um insight de 2 tipos de organização desde no começo da minha carreira, que foi muito interessante. Acho que foi importante para ver como funcionam determinadas organizações. Além do que, a Reuters é inglesa, a Bloomberg é americana. Então isso também me deu uma diferença de maneiras de lidar com questões. E aí, isso me permitiu também, pela primeira vez, me concentrar numa coisa que estava chamando a minha atenção, que era o marketing. O marketing da Reuters apareceu uma oportunidade de em vez de ser um cara de venda, ser um cara de marketing. Falou, cara, eu consigo fazer isso aí. Legal, bora. Mas antes de entrar no marketing da Reuters, né, assim, quando pega... então, voltando aqui para o final da década de 90, né, tinha, assim, não vou chamar monopólio, né, mas assim, tinha uma concentração, talvez um oligopólio das informações. Né? Então, o que está acontecendo, o que é, tanto o valor dos ativos, mas a notícias e tendências e tudo. E quando eu olho hoje, né, eu vejo uma situação totalmente contrária. Assim, né? Você ainda tem algumas fontes que são oficiais, algumas marcações ao mercado, mas há uma pulverização dessa informação toda. Né? Eu queria aproveitar um pouco da tua perspectiva, a sua visão. Como é que você percebe se é verdade essa minha percepção, né? Se eu tenho algum viés aqui, né? E se sim, né? Como que você faz essa leitura? Né? O que está acontecendo com o mundo? Ótima pergunta, cara. A sua leitura para mim é acertada. E se você percebe tudo que a gente tem muito mais acesso à informação hoje em dia, de todo tipo, e a gente até já se acostumou. A gente acha ruim quando não tem. Mas naquela época, 25 anos atrás, você precisava ter um Reuters, você precisava ter um número para saber o que está acontecendo real time. E você tinha que pagar a mais para ter real time mesmo, ou com um delay de 15 minutos, que era o que a Bolsa de São Paulo, a Bolsa de Nova York te dava. Você conseguia, mas ninguém ia operar mercado com 15 minutos de delay. Então, isso foi uma mudança bastante grande que tem hoje em dia. Você está falando das posições financeiras, mas também tem as notícias, Notícias, né? Tudo isso você tinha. Você tinha notícia, mas você tinha tudo com delay de 15 minutos. Agora você não tem mais, porque não é mais esse o grande produto que você está vendendo. E essa é uma das coisas que eu acho que o Michael Bloomberg sempre foi um visionário. Ele sabia, embora a agência de notícias do Bloomberg era respeitada, ela não ia ser a Associated Press, ela não ia ser a Reuters. E o valor que ele vendia era os analytics da Bloomberg, que era a grande sacada. Ou seja, você entrava numa página de Cbond e ele fazia todos os cálculos para você. Ele comparava com vários outros Brady Bonds. O Cbond não era Brady Bond, era o anterior que não era. Então, você comparava com vários Brady Bonds. Então, essa parte que facilitava o trabalho do pessoal do mercado financeiro era a grande sacada. Isso evoluiu muito, né? Isso evoluiu. Agora você tem em casa sem precisar de um Bloomberg. A Bloomberg tem várias outras coisas agora. Mas acho que essa parte, assim, se você pensar bem, quando a gente estava na faculdade, a única maneira dos seus pais saberem onde você está é se você ligar de um telefone fixo ou de um orelhão. Hoje em dia, minhas filhas não conseguem. Eu tenho filhas de 15 anos. Elas não conseguem imaginar um mundo tão antiquado quanto esse. Talvez tenha até que explicar o que é um orelhão. O orelhão era um telefone público, no formato de uma orelha, que tinha, não sei se no Brasil inteiro, mas aqui em São Paulo com certeza. Então, assim, acho que a gente evoluiu muito em quantidade, em volume de informações disponíveis. E acho que a internet é claramente o grande motivador disso. Eu acho que agora a gente trabalha com excesso de informação e como filtrar o que é informação útil, relevante, real, fundamentada. Então, acho que tem desafios muito grandes. Mas você, assim, como profissional de marketing e comunicação, o que é pior, a falta de informação ou o excesso de informação?
Os dois têm desafios, cara. Quando você tinha falta de informação, você ia procurar... Por exemplo, antigamente, 20 anos atrás, você concentrava seu esforço de comunicação com o público na imprensa. Então, se você era um consumidor, você acreditava no que você via no jornal, você ia lá primeiro, procurava uma notícia, ou você lia no jornal, ou você ouvia alguma coisa. Era mais filtrado. Isso gerava jornalistas mais especialistas naquele tema, mais aprofundados. E uma curadoria também, né? Uma curadoria, exatamente, por gente que sabia. Então, sei lá, o setor automotivo. Os jornalistas do setor automotivo, que ainda tem bastante desses, tá? Eles sabiam muito do mercado, tecnicamente, eles conseguiam conversar. Então, você tinha... Esse canal era simples de você transmitir o que você estava fazendo, porque você não precisava explicar para o jornalista as particularidades de negócio ou técnicas do que você estava falando. Hoje em dia, se você vai falar com um influenciador no TikTok, você tem que tomar esse cuidado de explicar o que é aquilo. Porque não necessariamente aquele influenciador do TikTok vai saber do que você está falando. Ele não é especialista na indústria automotiva necessariamente. Então, antes você falava com um público menor, mais qualificado. Hoje, aí tem seus desafios. Como é que você chama a atenção desse hub, grande hub de informações que é a imprensa? Como você chama a atenção deles para o que você quer falar da maneira que você quer falar? E os cuidados que você tinha que tomar para passar essa informação, que você tem que ter até hoje. Mas hoje em dia você tem um volume muito maior de canais pelos quais você pode distribuir as informações que você quer distribuir como empresa, só que você tem que tomar um cuidado redobrado por várias razões. Primeiro, porque não necessariamente aquela pessoa vai saber exatamente do que você está falando. Segundo, como casos muito recentes de todo tipo de bitcoins e não sei o que lá, aquela pessoa pode ter uma crise reputacional que impacta você. Era mais difícil de pensar que, sei lá, o valor econômico vai ter uma super crise reputacional. Mas se você falar muito com um determinado influenciador e ele virar sua cara no mercado, se ele der uma escorregada, você tem um problema reputacional que você não teria de outro jeito. Então você tem desafios nos dois modelos. O primeiro, você tinha um número mais limitado, então era mais difícil, por exemplo, se você fosse uma empresa pequena, uma startup. Se fosse uma startup, era difícil você chamar a atenção de alguém na imprensa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem como falar. É mais fácil. Então, é uma democratização e, com isso, vem todas as responsabilidades que vêm junto quando você tem acesso a muitos meios de comunicação. Você tem que ter cuidado com o que você vai falar, você tem que ter um cuidado redobrado, você tem que escolher bem seus parceiros de comunicação. Você tem menos curadoria e mais polarização, né? E você pode ser... É totalmente possível hoje em dia você ser cancelado por alguém que nunca falou com você, nunca comprou um produto seu, nunca teve nenhuma interação com você. Se essa pessoa que é influente ouviu falar alguma coisa ruim de você, ela pode te levar a cancelamentos de mídias sociais. Então, são problemas diferentes. Eu acho que hoje em dia é mais fácil para a maior parte das empresas, mas você tem mais riscos do que você tinha antigamente. Muito bom. Bom, então, fechando parênteses, né? Então você comentou que foi a hora que você começou, na Reuters, começou a perceber também o marketing, né? Como é que foi essa transição para o marketing? Cara, ou você foi e voltou, né, na verdade, né, para o marketing? Eu fui para o marketing e não voltei nunca mais para vendas, cara. Só depois, quando eu fui presidente de empresa, aí você é vendedor obrigatoriamente. Mas eu gostei da transição para o marketing porque eu via como eles faziam e eu entendi que era importante você criar as condições para que as melhores condições possíveis, para que o pessoal de vendas tivesse as melhores ferramentas possíveis para fechar negócios e também trazer para a empresa a perceber, o mercado está aqui. O mercado está pedindo isso, está pedindo esse produto. Se a gente tem esse produto complexo aqui, por que a gente não quebra ele em 3 partes? Trazer feedbacks para a empresa. Numa empresa como a Reuters, hierárquica, era mais difícil você conseguir fazer essa segunda perna. Trazer novidades, insights de mercado para a empresa. Mas eu achei um exercício muito legal. E outra coisa que eu sempre achei muito legal é esse marketing B2B. Porque ele tem eu acho ele bem mais complicado que B2C, porque você não está lidando com consumidores normais.
Normalmente você está lidando com consumidores, empresas, e aí o tipo de atributo e a maneira como você vai ressaltar o atributo ou do produto, ou da empresa, ou do que você estiver querendo vender, vai variar bastante. Vai ser bem específico para aquele grupo de empresas. Você precisa entender o que é importante para aquele grupo de empresas naquele momento no tempo. Então, eu achei esse desafio bem legal, bem interessante. E aí também na Reuters eu comecei a me interessar por comunicação. Porque tanto na Bloomberg, a Bloomberg era uma redação menor, mas a Reuters era uma redação muito grande já no Brasil. E eu me dava muito bem com os jornalistas. Eu gostava de conversar com eles, gostava de entender o que eles estavam trabalhando, as matérias que eles estavam trabalhando. Sempre que possível, eu ajudava os jornalistas a conseguirem fontes no mercado financeiro. Porque como eu era vendedor, eu ia lá, conversava com o cara e falava, acho que esse cara aqui vai saber bem sobre mercado de moedas, de câmbio. Esse cara aqui é um portfólio manager bom disso aqui, talvez ele queira, vale a pena bater um papo. Então era legal fazer essa intermediação, e aí como eu entendi o que os jornalistas estavam procurando, qual era a maneira pela qual redações de grandes empresas jornalísticas buscavam, o que era importante para eles em termos de informações, eu acho que naturalmente o meu caminho para virar uma pessoa de comunicação foi facilitado. Porque aí você entende, pô, se eu trabalhar do lado da empresa, se eu pegar esses elementos que eu aprendi que os jornalistas precisam e conseguir trabalhar esses elementos do lado da empresa, eu provavelmente consigo fazer um match legal de interesse da empresa, mas também do jornalista. O jornalista é um cara trabalhando para uma empresa, ele precisa entregar um produto sob pressão, com deadlines incríveis, tem que conversar com o mercado. Então, o quanto mais você facilitar esse trabalho para ele, melhor. Mesmo assim, ele não é seu amigo. Ele pode até ser seu amigo, mas ele vai escrever como jornalista. Então, ele vai tentar dar a informação mais precisa possível. Ele vai conversar com outras pessoas, ele nunca vai colocar só o que você falar para ele. Então, assim, você tem que tomar cuidado. E eu comecei a gostar de como dava para juntar esses dois pedaços. Eu percebi que eu tinha facilidade de entender o que a imprensa precisava e como lidar com eles. Então, e a empresa também começou a ver isso e começou a me colocar para gerenciar o relacionamento com a imprensa. Você está falando para mim que não basta passar a informação, você tem que ter um frame mental de como é que você passa e para essa informação ser interpretada, né? Perfeito, e o que você falou agora vale para qualquer tipo de comunicação. Desde para você convidar uma pessoa para sair, até como você vai se comportar na reunião de condomínio do prédio, até como você vai se comportar numa reunião de conselho, serve para tudo isso. Você tem que ter pensado. Se você tiver 5 minutos para pensar, pense esses 5 minutos, como você vai apresentar essa informação. Uma coisa que eu sempre falo é o ônus da comunicação é sempre do comunicador. Então, se eu tenho uma mensagem para passar para você, Jorge, eu tenho a obrigação de fazer ela o mais efetiva possível, o mais simples possível, o mais entendível possível. E você, como receptor, não tem obrigação nenhuma de entender. É a minha obrigação de tentar traduzir essa informação, essa mensagem da melhor forma possível, criar uma narrativa que eu acho que vai engajar você, que vai fazer sentido para você falar, eu compro essa ideia. Então, isso é a mesma coisa com a imprensa, é a mesma coisa com o público em geral, isso é a mesma coisa. O frame é o mesmo. É a maneira como você aplica os elementos é diferente. Quando você está lidando com um profissional de comunicação, ele tem ideia do que você está fazendo. Mas, de novo, o ponto principal não é você tentar enganar ninguém. Você quer contar a verdade da melhor forma possível. E essa melhor forma possível varia de stakeholder para stakeholder. E como é que você, assim, num processo de comunicação corporativa, né? Como que você faz esse frame mental, né? O que você... você pensa em cenários, você tem uma estrutura, como é que sai assim? Você tem que dar um debriefing, né? Tem que falar de alguma coisa, lá, você tem 2, 3 minutos para passar uma mensagem e você tem meia hora para se preparar para passar essa mensagem. Como é que é o processo de você estruturar e sair com a mensagem que você vai transmitir? Cara, varia de caso a caso, mas o processo é sempre o mesmo. Você tem que entender o máximo possível sobre sua contraparte, para quem você vai contar essa história. O máximo possível. Quanto mais você souber sobre aquela pessoa, o grupo de pessoas,
mais vai te ajudar a achar qual que é a mensagem certa e qual a tonalidade certa para aquela mensagem. Você tem que ter muito claro, e isso os melhores oradores sabem disso, alguns até instintivamente, mas assim, quando você vai falar, você tem que ter 2, 3 mensagens, máximo, que são as mensagens reais que você quer passar. Você tem que saber quais são essas mensagens. E aí, como a conversa é dinâmica sempre, ou a maior parte das vezes ela é dinâmica, você tem que estar se adaptando dinamicamente àquela conversa. Fazer leitura corporal, né? E mesmo que eu vou... por exemplo, se você está trabalhando se você está dando uma entrevista para um jornalista, ele não vai seguir o seu roteiro. Ele vai seguir o roteiro dele. Uhum. Mas você vai se adaptando e vai procurando brechas que ele abre para colocar aquela mensagem que você... E muitas vezes você está fazendo isso para guiar aquela pessoa para buscar a melhor notícia possível. Porque muitas vezes, quando a pessoa está te entrevistando, ela não tem noção de tudo que você pode passar para ela. Então você tem que ir se adaptando ao que a pessoa vai falando. Mas se você pensar bem, é o que a gente faz na nossa vida. Quando você vai numa reunião com um cliente, você vai conversando com a pessoa, vai percebendo o que é importante para aquela pessoa, o que ela acha que é importante. E aí você vai ajustando o seu discurso para você tentar ser o mais efetivo possível. Então, se você tem meia hora para se preparar, pensa nas 3 mensagens que você quer passar, pensa o que é aquela pessoa... Mas não é só o que é aquele grupo de pessoas, não é só o que aquele grupo de pessoas faz da vida, corporativamente. Aquela pessoa gosta de música, aquela pessoa gosta de surfar, aquela pessoa é mais séria, menos séria, tem espaço para fazer uma brincadeira, não tem espaço para fazer brincadeira, é um negócio sério. Tá, tem espaço para você ter um tom mais tipo político, mais exacerbado. Faz sentido, não faz sentido? Você vai tomando essas decisões com a melhor informação que você tem antes e você vai ajustando à medida que você vai conversando com aquele grupo de pessoas. No melhor dos casos, essa conversa é tão espontânea que flui naturalmente para você e você vai se adaptando. Mas você tem que ter pensado antes o que eu quero falar, como eu quero falar, para quem que eu quero falar. E lembrando que hoje em dia é plenamente possível alguém falar com você num evento, gravar tudo num celular e colocar num podcast, colocar num blog, colocar no TikTok. Então você tem que estar sempre preparado para falar de uma maneira que não comprometa a sua vida, não comprometa a sua empresa e passar suas mensagens da melhor forma possível. Não, muito bom, cara, muito bom. Bom, aí, fechando mais um parênteses, né? Aí, cara, eu saí da Reuters porque eu queria muito ter uma experiência internacional e eu tive uma proposta. Hoje em dia a gente tem um boom de startups, mas há 20 anos atrás o boom era das .com. Então eu fui trabalhar numa empresa de internet orientada a latinos nos Estados Unidos, em Nova York. Aí eu fiquei lá quase 2 anos. Foi uma experiência extraordinária. Imagina, eu morei lá, apartamento do lado do Central Park, lá pago pela Isso empresa. antes do boom da internet, né? Isso durante o boom da internet. Mas eu fui uma vítima da bolha. Isso foi em 99 que eu fui para lá. E eu acho... Uma das coisas que eu achei muito legais dessa experiência, além de ir morar em Nova York, que foi uma experiência muito legal, pessoal, no meu time imediato aqui, eu não era o dono do time, mas no time que eu estava, tinha umas 15 pessoas. Nenhuma delas era da mesma nacionalidade. E não é que era filho ou terceira geração de chinês, não. Era chinês, indiano, hondurenha. Então, e era todo tipo de gente, sim, que eu achei extraordinário, porque você tinha desde moleques de 16 anos, um brasileiro de 16 anos estava lá trabalhando, até gente de 45, 50, 60 anos. E um nível de... Foi a minha maior experiência com diversidade real na prática. Porque todo mundo ali era extraordinário, de uma forma que eu não teria imaginado antes de ir para lá. Extraordinário e agregava coisas que, cara, eu nunca teria pensado dessa forma. Eu não consigo enxergar o mundo da maneira como essa pessoa que teve uma experiência totalmente diferente da minha em outro lugar do mundo consegue enxergar. Eu não preciso necessariamente concordar com essa pessoa, mas eu admito que a maneira como essa pessoa aborda esse tema traz benefícios que eu não conseguiria agregar. Então, acho que foi uma experiência multicultural muito bacana, muito legal de
de trabalhar. Eu trabalhei imagina, no começo desse boom de internet, isso em 99, você tinha pouco tempo, 5, 6, 7 anos de internet sendo mais utilizada no mundo. Trabalhei com alguns dos maiores gênios de internet que eu vi na minha vida, assim, gente que resolvia problemas em 2 horas que os outros engenheiros de software ficavam 3 dias, não conseguiam, o cara chegava, resolvia em 2 horas e ia assistir. Isso é verdade, o cara chegava às 2 da tarde, saía às 4 e assistia o jogo do Yankees. Falou, tchau, vou embora assistir o jogo do Yankees. Falou, o cara é filho do dono? Qual? Não, o cara veio aqui e resolve em 2 horas o problema que a gente passou 3 dias tentando resolver, o cara vai lá e vai embora, vai assistir o jogo do Yankees. Porque ele sabe que a gente vai fazer, a gente vai mandar ele embora. Ele vai resolver esse problema em 2 horas para alguém mais e vai continuar assistindo o jogo do Yankees. Mas já dava para ver algum, assim, chinks in the armor, né? Algumas falhas na armadura, porque a empresa valia uns 4 bilhões de dólares, era Star Media que chamava. E o presidente de Star Media, ele saía num roadshow, voltava com 300, 400 milhões de dólares fácil. Mas eu ficava olhando e falava, o que a gente faz realmente que vale tudo isso? E o que a gente fazia naquela época era publicidade digital, numa época que a publicidade digital era um micron do que é hoje em dia. Então, sei lá, num bom quarter a gente faturava 25 milhões de dólares. Falei, cara, a gente está num negócio de publicidade que nem é tão grande, não é tão... Hoje em dia a gente falaria disruptivo, mas não tem nada aqui que valha 4 bilhões de dólares. E quando começou a cair o império das .com, eu comecei a pensar, eu estou nos Estados Unidos, e naquela época também a América Latina estava passando por um problema maior por causa da Argentina, que já estava indo para o saco. Então, o meu grande asset aqui é que eu conheço a América Latina, porque conhecer a internet, todo mundo que está aqui conhece tanto quanto eu. Tem milhares de pessoas aqui que sabem mais. Eu falei, eu vou voltar para o Brasil, que pelo menos lá eu sei, além de ser brasileiro, eu sei, agora eu tenho um tipo de conhecimento de internet que muita gente no Brasil não tem ainda. Eu voltei para cá e acabei trabalhando no Santander, eu me juntei ao Santander. E aí era um projeto de universidades que tem até hoje, chama Universe. Também fui dos primeiros que foi contratado lá, a gente começou a colocar o projeto em pé. E foi, cara, o Santander é um mundo bem diferente, né? Já é um bancão que vem de adquirir várias outras culturas, então você vê essa torre de Babel dentro da organização, que é interessante, porque acho que eles têm melhorado bastante a abordagem deles à aquisição. Então, eles conseguem não matar aquela cultura, o que era bom daquela cultura, ao mesmo tempo que eles conseguem trazer as fortalezas para dentro da cultura Santander. Acho que eles têm ficado... E o que era o Universo? O Universo era um programa para universidades que, na verdade, o Santander, isso na Espanha funcionou muito bem, porque na Espanha tinha 72 instituições de ensino superior. O que eles faziam? Eles chegavam para as universidades e falavam o seguinte, você coloca eu digitalizo os seus dados, você coloca toda a sua informação dentro do meu site e eu te dou toda a infraestrutura de internet para você. Coloco tudo para você bonitinho, então você me dá isso, você me dá a informação, eu te dou a infraestrutura, nós somos felizes e aí, na verdade, a gente capitaliza isso, a gente monetiza isso vendendo parcerias, sei lá, você vende parceria com a Dell para fornecer computadores para todos os estudantes, você vende empréstimos do banco para estudantes. Isso funcionou muito bem na Espanha, porque você tinha um número relativamente pequeno de instituições de universidades, você tinha 72 na época. E um poder aquisitivo mais alto. Um poder aquisitivo mais alto, mas o quente era, com 72 universidades, você tinha e o pool do Santander, que era o maior banco espanhol, você tinha uma capacidade de influenciar essas 72 universidades bem. No Brasil, naquele momento, você tinha mais de 1.200 instituições de ensino superior e aqui tinha o maior número de estudantes, era a Unip, com 4% dos estudantes brasileiros. Então, aqui era ultra capilarizado. Então, você tinha que fazer acordos com universidades em todo o Brasil. E aí o banco começou a ter problemas, porque, sei lá, você falava com uma USP, a USP não queria saber, só entrava se a São Judas Tadeu, que era a 25ª no ranking naquela época, não entrasse. Aí você falava com a PUC só entrava se as protestantes não entrassem. A maior universidade do Rio Grande do Sul era o Unicinos, que era só de protestantes. Aí você falava com a Federal de não sei o que lá, a Federal só entrava se a Federal de não sei onde também não entrasse.
Então era um jogo político, tanto que meu trabalho lá era ser um diretor de parcerias. Eu tinha várias parcerias com Microsoft, Dell, alinhadas para o projeto, mas eles tiveram que me tirar dessa parte de parcerias para ir também negociar essas partes mais políticas. Aí eu comecei a ter uma vida mais de política, falei, cara, não é isso que eu quero da minha vida. Eu quero ficar aqui conversando com o reitor de universidade, que tinha umas coisas absurdas. Você ia falar com parecia que estava encontrando o presidente da República. Você ficava na ponta de um sofá gigante aqui, de um lado, o cara chegava lá, depois o reitor chegava, falava com você, não, legal, volta daqui a um mês, que agora tem eleição de reitor, e daqui a um mês a gente volta a conversar. Eu não tinha paciência para esse tipo de negociações, então eu resolvi sair. Bom, depois a gente se encontra no mundo da consultoria, né? Sim, na Kearney. Né? E aí você tinha um papel Você falou que era marketing, mas para mim era comunicação, né? Não sei. Era marketing e comunicação. Era um pouco dos dois que a gente sentava para desenhar. Por exemplo, vamos desenhar o que a gente vai fazer com um paper. Quem está escrevendo um paper, quem está escrevendo um artigo, quem sabe, como é que a gente coloca isso dentro desse mercado que é um private market, né? Não é um... Você não está lançando para... Então, como é que a gente se posiciona? Como a Kearney, a aspiração dela era ser uma consultoria reconhecida do mesmo jeito que uma McKinsey, do mesmo jeito que uma BCG, e não de nicho de procurement, de strategic sourcing, essas coisas. Então, tinha metas bem definidas, tinha trabalhos bem definidos, como a gente se posiciona, tinha parte de comunicação também. Então, eu fazia parte da imprensa também, mas eu fazia parte dos eventos, a gente sentava, desenhava os eventos, pensava quem vai estar aqui, quem não vai estar aqui. Era sempre uma briga, a lista de convidados, porque sempre tinha um vice-presidente que tirava determinadas pessoas e queria colocar outras pessoas, aí vinha o próximo vice-presidente que tirava aquelas pessoas que você tinha acabado de colocar. Então, Mas isso foi muito legal, porque, se você lembra, naquela época, na Kearney, tinha 10 sócios. Acho que eram 10. E isso me deu aquele insight de como é que eu trabalho com essas pessoas que são muito inteligentes, de fato, têm grandes conhecimentos de várias áreas. Como eu trabalho com essas pessoas para que elas vejam que o que a gente faz de marketing não é só um custo, é algo que traz vantagens. E, claro, isso foi mais bem sucedido com alguns do que com outros, mas acho que, no geral, a gente se saiu bem. Eu e quem era o sócio daquela hora e o time que tinha. Eu também tomei conta do IRC, né, do Information Research Center. Então, porque estava numa época que estava agrupando funções administrativas. Mas acho que uma das coisas interessantes... Bom, primeiro foi uma minha primeira experiência de lidar diretamente com o budget e apresentar esse budget para esses 10 sócios. E apresentar esse budget e ter o dia a dia de interação com o CFO, com o diretor financeiro da época. Porque quando eu entrei, meu antecessor, que é um cara fantástico, nota 10, mas ele é um cara mais tradicional do marketing. Então ele falou, pô, esse CFO aqui é um pentelho, é um problema. Eu falei, cara, se eu for ficar batendo com o CFO toda hora, eu vou perder mais do que ganhar. Então eu cheguei, logo que eu entrei, sentei com o CFO e falei, cara, que problema você tem com a área de marketing? Como eu posso te ajudar? Ele foi me explicando. Falou, eu tenho que reportar números desse jeito. Eu preciso receber números desse jeito. Preciso ter essa previsibilidade. E aí que eu falo que meu lado engenheiro ajuda. Porque essa parte de estruturação, pô, isso aqui, eu entendo a lógica do que você precisa, não é irrazoável. E se eu me estruturar melhor, eu consigo te entregar, se não tudo o que você precisa da maneira que você precisa, da melhor forma possível. Ou boa parte do que você precisa. E aí, na verdade, eu transformei o CFO num aliado. E isso foi importante depois na minha carreira, porque eu descobri que... Eu acho, cara, isso mexe muito com essa parte de comunicação. Acho que se você tentar entender o que você precisa fazer para se comunicar melhor com outras partes da organização, com clientes, com a sociedade, mas isso tem que partir de você. Você tem que ir atrás. Como é que eu faço para me comunicar melhor com esse grupo de pessoas? Eu posso ficar reclamando do CFO, mas isso não vai mudar nada, não vai ajudar nada. Ele vai ter que ter boa vontade, ele não precisa ter boa vontade, porque o trabalho dele já é difícil mesmo, já é complicado, ele apanha por várias outras coisas. A última coisa que ele quer é ter problema com um cara que só dá problema e não traz nenhum benefício para ele, porque não vai ser o CFO que vai aparecer. No caso da Kearney, não era o CFO que ia aparecer
na capa do jornal, não é o cara que vai aparecer no evento falando. Então ele não vai ter nenhum benefício pessoal. Ele só tem encheção de saco. Então, como eu me comunico com essa pessoa e tento entender os problemas reais dele, e eu comunico o que a gente faz da melhor forma possível também para ele. Então, acho que isso foi bem fundamental. Foi um período muito bacana. Essa é uma outra empresa que eu visto a camisa até hoje, feliz e contente, porque eu gostei muito, me senti muito bem lá. Eu conheci gente realmente inteligente. Eu trabalhei em alguns projetos também, porque às vezes precisava de algum pitaco de marketing. Aí eu sentava e falava, acho que é isso. E foi bem legal, porque como eu tinha essa formação de engenheiro, eu lembro uma vez, alguém tinha feito uma apresentação de coluna de destilação. Eu sou engenheiro químico. E alguém estava tendo dificuldade de explicar. Eu falava, para, isso eu estudei. Eu sei fazer a coluna de destilação aqui, eu te falo o que acontece aqui. Então, esse lado engenheiro, eu sempre utilizo ele para me relacionar melhor, especialmente com gente mais estruturada. Então, acho que isso faz muita diferença. Então, a área financeira, por exemplo, sempre fez diferença. A gente na escola sempre estuda matemática e português, né? E assim, muitas vezes a pessoa é boa em matemática e não é em português, ou vice-versa, né? Como que você vê assim, a formação dos profissionais, dos próximos profissionais, né? Assim, são duas, é um pouco do que você está falando, né? Tem a parte analítica e tem a parte de comunicação, né? Como que você vê isso, né? E se, desde da tua formação para cá, se mudou alguma coisa, né? Porque assim, a parte analítica antes era muito de fazer conta. Hoje a gente tem que estruturar um problema, né? Então, o próprio ChatGPT você tem que fazer o prompt, né? Então, e a comunicação é a mesma coisa, né? A comunicação tinha várias barreiras que elas foram sendo eliminadas ou simplificadas, né? Então, o que antes você faltava informação, agora você sobra, né? Então, como que você vê essa questão aqui no profissional do futuro, né? O que ele tem que ter de analítico e de comunicação mínimo, né? Ou onde deveria chegar? Eu sempre achei isso e continuo achando isso, que você precisa ter algumas coisas que você precisa saber muito bem na vida. Uma é matemática. Você não precisa ser um super expert em matemática, em física, mas é legal se você souber o básico de matemática. Para qualquer coisa na vida, eu tenho 3 filhas. Eu insisto que elas entendam suficientemente bem. Eu sempre procuro fazer as conexões disso com física newtoniana, coisas que dá para relacionar mais facilmente. Cara, isso é importante. Isso faz diferença na maneira como você dirige o carro, isso faz diferença na maneira como você investe dinheiro, isso faz diferença na maneira como você entende a realidade. E não é só matemática, é lógica e pensamento estruturado. Acho que, na verdade, a maior vantagem de ter feito engenharia é que você aprende uma metodologia de estruturar a resolução de problemas que serve para qualquer coisa na vida e você usa o resto da vida. Eu recomendo, nem todo mundo precisa ser engenheiro, mas eu recomendo que todo mundo tenha essa capacidade de estruturação de problemas, porque eu acho que ela te permite resolver problemas de comunicação ou de qualquer outra coisa mais facilmente. Não é uma garantia de sucesso, mas te ajuda na resolução. Então, eu acho que cada vez mais pessoas de comunicação dessas áreas que são mais áreas de humanas, até porque hoje em dia você tem partes de ciências de dados muito mais desenvolvidas do que antigamente. As pessoas acham que business intelligence é uma coisa mais recente, mas ela não é. Só que antes você tinha ferramentas mais caras, com volume de dados muito menores do que você tem hoje em dia. Mas você tinha a mesma coisa, você tinha que fazer a mesma coisa. E também naquela época, 20, 25 anos atrás, era fácil você se perder no volume das informações e não fazer as perguntas certas e não ter... Mas eu acho que isso é importante para profissionais de marketing, de comunicação, de vendas, de qualquer coisa que mais para essa área humanas. E o contrário? E o contrário também. Eu acho que cada vez mais você precisa se comunicar. Você precisa saber... Primeiro, você precisa continuar aprendendo português. O português é uma língua, ela vai evoluindo ao longo do tempo. Todas as línguas vão evoluindo à medida que a humanidade vai evoluindo. Mas você tem que sempre falar bem, sempre ter boas referências literárias, boas referências de escrita. Eu falo para minha mulher, se você não... Eu falava para minhas filhas também. Se você não quer ler sei lá, o Aldous Huxley, lê uma revista, lê uma Vogue da vida. Porque a Vogue vai estar escrita de boa maneira.
vai estar bem escrita. Uma revista de carros bem escrita, vai estar bem escrita. Pega um assunto que você queira, mas aprende a escrever direito. Escreve direito, porque ao escrever direito, é a mesma coisa que se você toca algum instrumento, você pode ter uma mente super inteligente do ponto de vista musical, você pode ser um músico nato. Se você não tem a técnica suficiente para expressar o que você quer, você está limitando o seu lado artístico. Uhum. Então, eu acho que você precisa das duas coisas. Aí você voltou para a lógica de novo. Né? Então, não, mas sim, você precisa ter esse lado não vou falar artístico, mas esse lado mais de humano, porque cada vez mais a comunicação é importante para a humanidade. A gente tem muito mais pontos de comunicação hoje em dia do que a gente tinha 10 anos atrás, do que a gente tinha 20 anos atrás, do que a gente tinha 50 anos atrás. Comunicação sempre foi importante, mas cada vez ela é mais importante. Então não importa se você é um físico nuclear trancado num porão em algum lugar, você tem que se comunicar com alguém. E você ter a habilidade de comunicação, dominar a linguagem o suficiente para você poder se expressar bem, vai ser totalmente favorável para você e para as outras pessoas. O impacto que você vai ter no mundo vai depender do quão bem você comunica o que você quer fazer, o que você faz para as outras pessoas. Então, isso, só, um presidente de uma empresa tem que ser um bom comunicador. O cara pode ser um gênio de qualquer outra coisa, mas se ele não for um bom comunicador, ele não está sendo tão efetivo quanto poderia. Então, eu acho que cada vez mais você precisa desses dois lados, cada um precisa abraçar o outro mais. Eu não vejo nada disso como antagônico, eu vejo isso como complementar. É que quando a gente fez escola primária e ginásio no Brasil, você estava precisando de engenheiro civil. Você estava precisando de engenheiro tal, você estava precisando de mais médico, você estava precisando de advogado, você estava precisando de coisas mais específicas, porque você tinha uma carência de coisas mais específicas. É mais estrutural, né? Hoje em dia, acho que você tem cada vez mais, você vê, as contratações são cada vez mais por skills, menos por formação. Que eu acho correto, porque eu encontrei gente de todos os níveis de formação que não necessariamente sabia o suficiente. Eu acho que você precisa ter esse mix de estruturação e de empatia, de como eu me comunico com essas pessoas, como eu lido com essas pessoas no dia a dia, entender que o mundo é feito por pessoas. Bom, e aí você estava na Kearney e foi para a Nokia, não é isso? Aí eu fui ser diretor de comunicação do Cone Sul da Nokia, que na verdade a Nokia Siemens naquela época, porque eles tinham juntado as operações, tinham fundido as operações de redes de infraestrutura de redes de telecomunicação no Brasil. E, na verdade, a Siemens depois saiu desse negócio e virou só Nokia Networks. Quando eu estava na Nokia Siemens, a parte de redes era o patinho feio da Nokia. Era a parte que não dava tanto dinheiro, o que dava dinheiro era handsets. Mas isso foi concomitante com o lançamento do iPhone, as coisas mudaram rapidamente. Mas aí eu fui só ser diretor de comunicação. Eu não tinha mais nada a ver com marketing. O marketing tinha suas pessoas. E aí eu fui lidar com comunicação. E aí, cara, é muito bacana, porque foram vários países. E depois eu virei Américas. Aí eu assumi um papel mais abrangente. Mas eu acho que é muito legal porque você precisa entender, passar o que a empresa de infraestrutura faz para seus targets e para o público em geral não é simples. Eu estava tendo essa conversa hoje de manhã, quando eu conversei com um colega. Eu falei, cara, você não quer saber se a rede que está atrás do seu celular é Nokia, se ela é Ericsson, se ela é ZTE. Você não liga. Você liga para que funcione direito. Então, a Vivo não vai chegar para você, Jorge, a gente tem uma rede da Nokia. Isso não vai ser um selling point para eles. Para você não faz, desde que funcione, para você não faz diferença. Mas o que aconteceu com a Nokia, assim, né? Pensando aí, olhar minha visão mais aqui, menos a visão de rede, mas mais a visão do consumidor, né? Porque a Nokia tinha uma presença importante nos países e você vê hoje, assim, ela é uma fração do que ela foi, né? Não foi só o iPhone, né? Assim, o que aconteceu? Foram vários erros estratégicos. Aí, essa parte de handsets. A parte de rede está indo bem agora, tá? Agora deixou de ser o patinho feio, agora é o patinho bonito. É o cisne. É o cisne bonito.
Mas o que eu acho que aconteceu com a Nokia? Eu não trabalhava com a parte de handsets, Aham. mas eles pararam no tempo. A Nokia tinha uma patente de touchscreen desde 1984, 85. Só que eles nunca usaram. E eu acho que o que a Apple faz muito bem, que outras empresas precisam copiar, e que copiam, é que ela cria, mesmo que ela não seja vanguarda em alguma coisa, ela cria uma noção que ela está que é o cutting edge da coisa e que você é um tonto se você não comprar aquele negócio. Ela combina inovações já existentes, né? Combina inovações, também tem inovações deles, também não é para tirar mérito deles, não, mas assim, e eles te embalam isso, eu acho que é o maior legado do Steve Jobs, eles te embalam isso num pacote que é praticamente irresistível. E eles repetem isso sempre. Eu acho que aí a Nokia teve a hora que ela percebeu que ela tinha um problema, ela passou para um sistema operacional de celulares da Microsoft. A junção das duas também não deu certo. Então, assim, foram vários problemas. Se você pensar bem o que aconteceu com o BlackBerry. BlackBerry, quando eu estava trabalhando, era coisa que todo mundo tinha no mundo. Todo mundo mandava e-mail. Era prático, você mexia com do lado mas assim. Já. Parou no tempo. Ele não respondeu mais o que a sociedade esperava dele. Aí aparece gente oferecendo coisas que não necessariamente a sociedade esperava, mas passa a esperar. E você não consegue mais acompanhar. Acho que foi mais ou menos o que aconteceu com a Nokia Handsets. Mas se você pegar 25 anos atrás, a coisa mais vendida no mundo, o celular mais vendido no mundo, era o 6120 da Nokia. Que ele era quase indestrutível. Funcionava sempre, nunca dava problema. Não tirava foto, mas fazia ligação, mandava SMS. Então, acho que essas coisas, eles não evoluíram todo o ecossistema deles com a velocidade na direção que o mundo pedia. Não, eu tive um desses, né? Que caiu no mar. Tirei a bateria, deixou secar, botou de volta e tá funcionando. Cara, aquele negócio, se jogar uma bomba atômica nele, fica intacto. É um negócio incrível. O Daniel, e aí você sai da Nokia e segue agora uma carreira empreendedora e tudo, né? Antes disso, eu fui contratado como presidente de uma agência do grupo WPP no Brasil, uma agência de PR pequena, mais boutique, que era Hill & Norton Strategies, que foi uma experiência ótima, cara, porque na minha carreira de comunicador eu só tinha sido cliente. E eu reclamava sempre, era difícil achar uma agência que me atendesse bem, porque eu tinha vários requerimentos que normalmente eles não atendiam. Então, sei lá, a pessoa não entendia nada, falava, não estou vendendo para consumidor, isso aqui não vai funcionar. Se colocar você em contato com o porta-voz, não vai dar certo. Então, tinha várias restrições. E aí eu falei, bom, quando eu vou para a agência, eu preciso prestar o tipo de serviço que eu sempre quis ter. E aí eu descobri que era difícil mesmo, não era à toa que não... E tinha dificuldades, acho que tem dificuldades na maneira como comunicadores são educados ainda. Eu acho que isso tem melhorado, mas ainda você não tem muitos comunicadores que são capazes de entender com profundidade áreas de negócio. Então, entrar lá, o que aquele pessoal está fazendo, qual é a grande vantagem desse negócio, a parte técnica, a parte... Eu nunca fui engenheiro de telecomunicações, eu sentava com o CTO da Nokia Siemens e falei, o que a gente está fazendo que é interessante? Por que é interessante? E aí ele sempre partia para uma explicação mais técnica. Mas eu falava, para. Uma vez, por exemplo, ele falou, não, aqui você reduz o tráfego, não sei, reduz a requisição. E aí, no meio de um monte de explicações técnicas, ele me falou, não, e isso provavelmente vai salvar até 40% de bateria. Eu falei, é isso que a gente precisa falar. Todo o resto só faz sentido para gente técnica como você. Mas uma vantagem da rede da Nokia nesse sentido, é que para o final, ela pode economizar até 40% de bateria, porque ela regulava melhor a sinalização da rede. Falou, cara, maravilha. Isso é ótimo para todo mundo. Para a empresa, para Vivo, claro, que vai vender um celular para você, eu tenho uma rede que economiza só. Então, pegar esses aspectos, você precisa ter a capacidade de negócios e intelectual de conversar com vários tipos de pessoas. E eu acho que os comunicadores, tem muito comunicador bom no Brasil. Tem muito comunicador muito bom. Mas muita gente não é preparada
para lidar com CEOs, com CFOs, porque essa é outra coisa, eu sempre aprovei meus budgets. Porque eu chegava para o CFO e falava, cara, eu ser bem-sucedido não vai fazer você ser bem-sucedido de nenhuma forma, exceto uma. Quando o presidente mundial da Nokia Siemens chegar aqui, ele vai ter um monte de notícias ruins que você vai dar para ele, mas vai ser mais fácil se ele tiver tido, por exemplo, se ele tiver aparecido na capa do jornal, se ele tivesse dado uma entrevista na televisão tal. Então, ele vai estar menos... Se ele tiver 10 notícias ruins no dia, ele teve pelo menos uma ou duas que ele, fui lá, apareci bem, falei o que eu queria falar, não ouvi xingamento de cliente, não ouvi encheção de saco daqui, dali. Então, aí, como esse cara que vai vir 2 vezes por ano, o humor dele, eu posso melhorar ele para ele pegar mais leve com você. Ou não, para mim tanto faz, eu ganho o meu do mesmo jeito. E eu traduzia isso e eu sempre aprovava meus budgets, porque eles eram racionais também, não aprovava qualquer idiotice. Mas eu tinha essa maneira, e como eu te falei antes, lembra que eu te falei antes, quando entrei na Kearney, foi importante aprender a lidar com o CFO, porque é importante você aprender a lidar com vários stakeholders e como você transforma o que talvez seja uma desvantagem inicial numa vantagem. Como eu faço isso trabalhar a meu favor em vez de só trabalhar a meu desfavor. Então, essa experiência como presidente, às vezes também é legal por várias outras razões. Te dá um nível de responsabilidade que você não tinha tido antes, que você é responsável por dezenas de pessoas que trabalham naquele escritório, aí você tem uma responsabilidade grande com clientes grandes. Por exemplo, durante a minha passagem como presidente da Rio Norton, a gente atendia a Volkswagen do Brasil. Durante o Dieselgate, quando eclodiu o Dieselgate no mundo. Que foi um escândalo difícil para Volkswagen. E ajudar eles a passar por esse momento da melhor forma possível do ponto de vista de comunicação. Porque você faz toda uma gestão de crise, né? É uma gestão de crise e isso me deu um insight muito bom da resiliência das boas reputações, de por que você deve investir sempre proativamente numa boa reputação. Porque é isso que te salva quando você tem uma crise desse tamanho. Então, vou te dar um exemplo. Nesse episódio específico do Dieselgate, a Volkswagen, uma vez que ela começou a tomar atitudes, ela demitiu o CEO global e ela chamou para ser CEO um membro da família Porsche, um membro muito respeitado da família Porsche na Alemanha, no mundo automotivo. Então, o que salvou a Volkswagen, além dos bons produtos e de várias outras coisas, foi a reputação que esse grupo de executivos e de conselheiros tinha para lidar com aquela situação. E essa reputação foi construída ao longo de décadas. Então, esse tipo de episódio, hoje em dia, quando eu sou chamado para atuar em crise, cara, você vai lá, você vai fazer o rescaldo do incêndio, sabe o que dá para salvar do incêndio. Mas o mais legal é você trabalhar para que o incêndio não pegue a maior parte das coisas que você possui. Então, se você trabalhar uma reputação proativamente, se você gerenciar essa reputação, que aí reputação é parte cultura, na verdade, a reputação está totalmente ligada com a cultura da empresa. Então, você tem um problema reputacional, normalmente você teve um problema de cultura. Ou você não fez a coisa certa, ou você não tomou todos os cuidados possíveis, ou você tratou pessoas mal, ou você não cria uma cultura colaborativa de fato. Você cria situações ruins para você ou situações nas quais você não entrega o valor que você está prometendo para o seu stakeholder. E a comunicação é a outra parte dessa equação. Tudo que você faz, você tem que comunicar bem para seus stakeholders. E normalmente, hoje em dia, quando eu olho empresas, às vezes elas têm grandes histórias acontecendo, grandes narrativas positivas acontecendo, que elas não estão contando da maneira certa para todos os seus stakeholders. E eu acho isso um desafio muito legal de tentar ajudar empresas a gerenciarem sua reputação corporativa de uma forma mais preventiva, porque não é só a gestão de um risco que precisa ser mitigado, é uma oportunidade real, porque empresas com boa reputação atraem e retêm melhores talentos, conseguem mais crédito e mais barato, conseguem mais clientes, conseguem premiums para os seus produtos. Então tem uma série de vantagens de ter uma boa reputação.
Outra vantagem, se você dá uma tropeçada por algum acaso, você tem um acidente de alguma forma, o seu público está mais inclinado a ser leniente com você do que se você tiver uma reputação. Então, investir numa boa reputação faz todo o sentido do mundo para a longevidade e prosperidade da organização. Mas, surpreendentemente, muito pouca gente faz isso bem feito ou faz isso com antecedência. Normalmente, as pessoas lembram da reputação quando está uma crise acontecendo. Gestão de crises é legal de você fazer porque, cara, você aprende toda vez que você faz, mas seria mais legal se você aprendesse antes de passar por aquela crise. Então, eu acho melhor você se preparar para preparar reputacionalmente para crises, para ter o mínimo possível de crises e sair mais forte. Tem casos que você sai fortalecido. A Johnson, quando teve o problema do Tylenol em 84, acho que foi 84, ela se posicionou tão bem durante aquela crise, que ficou tão claro que era um evento criminoso, que ela saiu fortalecida daquela crise. Apesar de muita gente ter morrido por causa do Tylenol contaminado, acho que alguém colocou veneno. Então foi uma coisa muito séria. Mas em vez de afetar negativamente a empresa, como ela se saiu muito bem naquela crise, ela saiu fortalecida. Então, mesmo nesses casos, que você pode ter uma ação criminal contra você, se você estiver bem preparado para lidar com aquele tema, você pode sair fortalecido. E eu acho que muita gente enxerga a reputação, quando enxerga, como um problema a ser mitigado. E você hoje treina conselheiros para trabalhar essa questão de reputação, né? Cara, como eu te disse, eu acho que comunicação é essencial para tudo e eu acredito firmemente que a maneira como a gente consegue mudar o mundo, e a gente que tem que mudar o mundo, não vai esperar um governo, não vai esperar uma organização fazer isso, a gente muda aos poucos dentro do que a gente consegue afetar. Eu acho Faz alguns anos eu fiz um curso de reputação na Universidade de Roterdã, Erasmus. E um cara que estava palestrando lá, que era um ex-chairman da Shell, ele falou uma coisa que eu achei fantástica. Ele falou: as empresas que não tiverem um propósito real, social, de resolver problemas da sociedade, elas vão ficar para trás. E eu acredito nisso. Acho que a gente, como empresa, tem que mudar sociedades, tem que mudar... Eu sou um capitalista convicto, então eu acho que você tem que ter lucro, você tem que ter uma empresa saudável, tem que ter interesses para você, especialmente se tiver riscos maiores. Ninguém vai tomar riscos maiores se não tiver boas recompensas. Mas eu acho que a gente tem que migrar cada vez mais essa cultura de um capitalismo de shareholder, de eu vou fazer qualquer coisa para maximizar o valor para mim, e mudar cada vez mais para como eu maximizo o valor para a sociedade. Porque eu acredito que isso dá longevidade para todos. Dá oportunidades para todos, cria menos problemas na sociedade, dá mais longevidade para as empresas. E uma forma que eu posso ajudar esse processo é passando para frente para outros executivos a minha experiência de comunicação. Eu tive sorte de ter trabalhado comunicação com algumas das melhores empresas do mundo, com algumas das mentes mais brilhantes do setor no mundo. Então, eu quero tentar passar a minha visão de comunicação e por que eu acho que ela é importante para conselheiros de empresas. Então, conselheiros consultivos, conselheiros de administração, como eu passo para outras pessoas que potencializem isso dentro de empresas. Então, isso é um driver muito importante para mim, porque eu realmente acredito que esse é um dos legados que eu posso deixar na minha vida. Não gostaria que o que eu aprendi morresse comigo, então eu quero que mais gente saiba. Bom, e aí, voltando um pouco aqui, né, você foi mais ou menos, você fez uma transição, eu entendo, não muito grande em termos de atividade, mas você saiu, você montou a sua própria empresa, né? Sim, eu montei uma empresa chamada Prestige e eu trabalho com comunicação, com a parte de estratégia de comunicação, ou seja, eu não faço, hoje esse amigo que eu conversei, ele me perguntou se eu fazia PR para ele. Eu falei, não, eu não vou fazer RP para você, mas eu posso ajudar você em temas de comunicação estratégica, porque ele tem uma consultoria de marketing e branding. Então, se você atuar com consultoria de marketing, você vir espaço ou necessidade de alguém de comunicação ou reputação, eu posso te ajudar. Então, eu faço mais isso, trabalho com poucos clientes, com pouca gente, é uma coisa mais pontual. Mas eu acho muito bacana porque, de novo, eu acredito que comunicação faz a sociedade melhor. E na minha carreira, e talvez na sua também, você deve ter uma percepção parecida.
99% das vezes que a gente acha que tem grandes esquemas, grandes conspirações, é algum problema de comunicação, incompetência, burrice, mas nunca tem aquela mente satânica pensando grandes esquemas de como fazer grandes coisas. A maior parte das vezes são problemas de comunicação. Eu vejo muita gente se estranhando em companhias por problemas de comunicação. Então, eu acho que se eu ajudar a melhorar a comunicação de empresas, eu vou ajudar a efetividade das empresas, a efetividade das pessoas, reduzir fricção entre partes e ajudar empresas a mostrarem para os públicos que precisam tudo que elas fazem de bom. Que eu acho que muitas empresas fazem muitas coisas boas que não são comunicadas direito para todos os stakeholders que eles poderiam. E aí, trazendo mais para o caso do conselho, lá no início a gente falou um pouco do frame, você explicou como é que você faz para passar uma mensagem rápida e tal, né? O que nessa mesma linha, né? O que um conselheiro deveria trabalhar, né? Ou se esforçar aqui na comunicação, tanto na hora de levantar algum ponto, fazer alguma pergunta, né? Qual deveria ser o modelo ideal aqui do conselheiro, né? Eu acho que funciona o mesmo esquema. Você tem que entender quem são suas contrapartes, quem são seus stakeholders de verdade e procurar a melhor forma de passar essa mensagem. Você tem que saber o que você quer falar, você tem que ter bem claro. Se você não tiver bem claro, não vai ficar claro para a outra parte. Mas eu acho que o conselheiro tem que internalizar esse modelo de storytelling. Se você pensar bem, a nossa experiência humana é baseada em narrativas que a gente conta para outras pessoas, ou que a gente ouve de outras pessoas. Se você for um ótimo comunicador, você vai procurar a melhor narrativa para contar aquela história. E a melhor narrativa depende do stakeholder que você vai contar, do plateia que você vai contar aquilo, da situação. Então, você vai ter uma tonalidade mais entusiasta, menos entusiasta. Se você vai falar com investidores, você está prestando contas para investidores, você vai falar de um jeito técnico, direto, sem grandes arroubos, porque o importante é você passar aquela mensagem com a maior precisão possível. Se você vai falar com a agência reguladora também. Agora, se você vai falar com uma convenção de clientes, você quer passar uma mensagem mais entusiástica. Se você vai tentar motivar seus colaboradores, você vai falar de outro jeito ainda. Então, você tem que modular a maneira como você vai contar a sua mensagem para o seu público. E isso é a parte arte da ciência mais arte da comunicação. Essa é a parte arte, cara, que você vai descobrindo como você... E tem que ser genuíno. Tem que vir de você mesmo. Porque se não for, as pessoas vão perceber. Então, assim, entender como que eles pensam, quais são os valores, ser sintético nas mensagens que vai passar e depois saber modular como passa essa mensagem. Modular como passa. Isso, cara, é o modular como passa que faz a diferença. Porque aí é onde você pega a parte emocional daquele grupo, daquela pessoa. E é pela parte emocional que a gente lembra das coisas legais ou das coisas ruins. Então, se você quer ter o melhor impacto positivo... E sempre que eu dou aula, cara, sempre aparece alguém, não gosto da ideia de narrativa. Cara, narrativa não é um negócio ruim. Desde que você não conte mentiras. Não aumente verdades. Você tem que contar a verdade, mas como você faz isso ser interessante para outra parte é o segredo de você ter um impacto emocional maior ou menor. E aí você tem que ser genuíno, você tem que vir de você. Você tem que treinar bastante. Isso é uma das coisas que a gente faz com CXOs, por exemplo. A gente treina eles e retreina sempre, porque isso tem que ser natural. Você, quando for falar, e tem gente que é mais natural que outra, quando você for falar desse tema, isso tem que ser natural. Você não pode falar, deixa eu apertar aqui o botão de como eu falo desse jeito, que vai parecer robótico, que não é o que você quer. Por isso, por exemplo, eu sempre escrevi discursos de presidentes, mas eu sempre encorajei eles, ou falas dentro de town hall meetings, essas coisas, mas eu falo, cara, fala do seu jeito. Internaliza do seu jeito. Porque vai ter que parecer que veio de você. E, by the way, o que eu tinha escrito era o que ele tinha me falado. O que aquela pessoa tinha me falado. Eu só escrevi de uma forma mais legal, mais específica e tal. Mas fala do seu jeito. Porque é mais importante a empatia de você falar do seu jeito
do que a minha mensagem aqui mais bonitinha, mais elaborada. Até porque o tom de voz e a leitura corporal passam muito mais do que a mensagem em si, né? Sim. Não, sim, é isso. E você pensa, às vezes que você conversou com pessoas, as conversas que você consegue lembrar por mais tempo, normalmente são de pessoas que se comunicaram bem com você. E esse bem pode ter sido tão simples como te falar 10 palavras da maneira mais direta possível, mas tocou um nervo emocional. E aí eu vejo muita gente que me manda coisa assim, escrita super empolada, fala, meu, serve para nada isso aqui. A não ser que você esteja mandando uma tese para o STF, talvez isso aqui valha a pena, mas para comunicar com o público, isso aqui não vale nada. As pessoas não vão entender metade das palavras, vão entender errado o resto. Não, cara, muito bom assim, né? A gente até estourou um pouquinho do tempo, mas eu, como um bom contador de histórias, né, não poderia ser diferente, né? O Daniel, para te encontrar, como é que a gente faz? Eu estou no LinkedIn como Daniel Medina, é Daniel Medina 2007 no LinkedIn. Eu tenho uma empresa que chama Prestige Consulting. Também está no LinkedIn, tem uma página no LinkedIn. E eu estou na Board Academy, eu estou no ACT, eu estou em vários lugares participando ativamente de governança proativa. Muito bom. E para você, né, que está pensando no futuro, comunicação é um ativo fundamental. Então, como é que você se comunica, como é que você se posiciona, como é que você aplica isso, né? Pensando sempre pela cabeça de quem está do outro lado, te escutando, né? Então, se você gostou, clica aqui, curte o podcast e passa para quem mais precisa se comunicar melhor. Um abraço, muito sucesso. Obrigado, Daniel. Obrigado, Jorge, pelo convite. Obrigado a todos.